1 Reis, capítulo 18, verso 21. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por aquilo que o Senhor vai fazer. Te louvamos, meu Deus, pelo nosso culto, pela manhã. Te louvamos porque tem sido um final de semana transbordante. Aquilo que recebemos na sexta-feira, Senhor, e aquilo que nós recebemos hoje pela manhã e receberemos novamente agora à noite. Cremos, meu Deus, que o Senhor se move. E cremos, meu Deus, que nessa noite não será diferente. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. E em nome de Jesus recebemos do Senhor aquilo que só o Senhor tem. Obrigado, Senhor Deus, e estamos abertos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém viu meu filho? 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Diz: Então Elias se dirigiu ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam-no. Isso foi Elias chegando até Acabe, ao povo de Israel, e dizendo: Olha, até quando vocês vão oscilar entre Deus e a Baal? Se Deus é Deus, então siga-o. Se Baal é Deus, então siga-o. Mas tomem hoje uma decisão. Olha a pessoa que está do seu lado e diga: tome hoje uma decisão. Fala: não é mais tempo de ficar em cima do muro, mas é tempo de decidir. Eu vou contar um pouco, e nós vamos nos basear em 1 Reis, e depois, em caso você pode estudar melhor. Mas o profeta Elias, ele aparece em 1 Reis, capítulo 17. E do verso 17 em diante começa uma revolução, um poder de Deus, uma manifestação de Deus na vida de um profeta. E como nós estamos aqui no meio de profetas, essa mensagem é para todos nós. Algo sobrenatural começa a acontecer no povo de Israel, através de um homem que simplesmente aparece no capítulo 17. Até então, antes do capítulo 17, Elias não era citado na palavra, mas de repente aparece um homem de Deus. Fala comigo: de repente surge um homem de Deus. De repente surge um profeta. De repente surge alguém que vai ser usado por Deus, no de repente. A Bíblia diz que até então Elias não tinha, de repente não tinha preparo, não sabia falar muito bem. De repente Elias tinha sido guiado, é lógico, em conceitos bíblicos, mas até então a Bíblia não fala sobre Elias, mas em um determinado momento um profeta aparece. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que num determinado momento, no momento mais necessário, o profeta vai aparecer. O profeta vai surgir. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: Agora Elias de Tisbé em Gileade disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Olha que interessante. Elias então ele surge, a primeira profecia que ele libera é: olha, eu estou aqui de frente a você, rei, estou de frente a essa nação, dizendo que a partir de hoje não cairá uma gota sequer de chuva nesse lugar. Imagina, né? Ninguém conhecia o profeta, mas se levanta um profeta para falar uma palavra que de repente, não, e com certeza, não agradou a Acabe nem o povo de Israel. Quando Deus usa o profeta, Deus não usa simplesmente para passar a mão na cabeça de alguém.
Quando Deus usa o profeta, Deus usa para trazer mudança, e muitas vezes a mudança dói. Não tenha medo de ser um profeta que traz mudança mesmo em meio à dor. Não tenha medo de ser um profeta, de lançar uma palavra mesmo que não seja gostosa de se ouvir. Mas seja um profeta que se levanta para transformar uma situação, para transformar uma geração, para transformar a sua família, para transformar uma empresa, para transformar ambientes, para transformar geografias. Seja um profeta que não se importa se as pessoas vão gostar daquilo que é falado ou não, mas se você está debaixo da palavra de Deus e sendo guiado por Deus, não tenha medo de falar. Infelizmente hoje o evangelho tem se tornado um evangelho de afago. Por que muitos gostam de seguir determinados influencers? Porque esses influencers falam aquilo que nós queremos ouvir. Mas o profeta, ele fala aquilo que tem que ser falado. O profeta, ele fala aquilo que tem que ser falado. Eu penso, Elias aparece então no capítulo 17, chega ali diante de Acabe e fala: olha, não vai chover. Eu estava falando hoje de manhã, é semelhante àquele meme do Instagram, né? Postei e saí correndo, né? Falei e saí correndo. Ele aparece e lança isso, fala: olha, não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. E a Bíblia diz que ele fala isso e agora Deus diz a ele: olha, agora você vai para o vale de Querite. E lá no vale de Querite eu vou te ensinar. Olha que interessante. Eu vou te preparar. Lá no vale de Querite eu vou cuidar de você. Interessante que foi inverso, né? Muitas vezes nós pensamos assim, que nós temos que ter conhecimento, nós temos que muitas vezes fazer um curso, um treinamento, nós temos que ter teologia, nós precisamos ser consagrados, precisamos ter um título, precisamos ter um cargo missional para então sermos usados por Deus. Mas aqui foi totalmente diferente. Elias, ele não tinha um cargo, ninguém tinha o legitimado como profeta, a não ser o próprio Deus. E aí Deus diz: olha, você vai, lança a palavra, e depois que você lançar a palavra, corre a Querite, porque lá eu vou te ensinar. E foi um momento então de preparação. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 6, diz que os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. O que acontece então nesse período? Deus sustenta o profeta. Todo profeta que é levantado por Deus, creia nisso, Deus sustenta o profeta. Deus sustenta a palavra do profeta, Deus sustenta a unção do profeta, Deus sustenta aquele que Deus chamou. Não passará necessidade, não passará por situações, e mesmo que passe situações adversas, porque ele estava lá dentro de uma caverna, mas mesmo assim, Deus cuidou de Elias. Olha a pessoa que está do seu lado e diz: não importa a situação, Deus vai cuidar dos seus profetas. Aquele foi um tempo então de preparação, foi um tempo de dependência. Aprendemos a depender de Deus, da provisão de Deus. Foi um tempo no vale de Querite, onde ele aprendeu sobre a provisão de Deus. Olha que interessante, gente, isso para mim é sobrenatural. Porque primeiro ele foi usado para então ser preparado. De repente você está se escondendo atrás de um título, você está se escondendo atrás de uma unção sobre a sua vida, você está se escondendo atrás de algo que alguém precisa fazer por você, para você começar a ser usado por Deus. E na verdade é o contrário. Faça aquilo que Deus te falou para fazer, que o resto vem.
faça aquilo que Deus te determinou para fazer, que todas as coisas vão ser providas por Deus. 1 Reis capítulo 18, fala então sobre o grande confronto no Monte Carmelo. Depois de alguns anos escondidos em Querite, sendo preparado naquele vale, sendo preparado por Deus, agora Deus chega até Elias e fala: agora você vai sair daqui e você vai voltar lá em Acabe, porque eu quero fazer com que a chuva retorne. A Bíblia então diz em 1 Reis capítulo 18, verso 1, diz assim: depois de um longo tempo veio a palavra do Senhor a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois eu enviarei chuva sobre a terra. Elias chega então diante de Acabe, versos 17 a 18, do capítulo 18. Quando viu Elias, Acabe lhe disse: é você o perturbador de Israel? É você aquele que apareceu, lançou uma palavra, sumiu e agora aparece de novo? É você o perturbador de Israel? Todo profeta precisa perturbar. Todo profeta precisa trazer transtorno no ambiente. Profeta calado, querido, não vale de nada. Profeta calado, quem Deus levantou para ser cabeça na empresa, cabeça na família, cabeça na igreja, cabeça em ministério, todo profeta calado não muda. Mas o profeta que abre a sua boca se torna o perturbador. Então olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, muito prazer, eu sou um perturbador. Não como o diabo que é perturbado, nada disso. Mas nós somos aqueles que trazem a transformação. Eu vou te lançar uma palavra, ou você se apega nessa palavra por bem, querido, ou você se apega por mal. Mas Deus está me mandando te lançar uma palavra. Quando viu Elias, Acabe lhe disse: é você o perturbador de Israel? Mas Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas você, a sua família, a família de seus pais, esses são o que tem perturbado Israel. A sua idolatria, a sua carnalidade é o que tem perturbado Israel. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Acabe então fala: olha aí, a gente precisa de chuva. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora o seguinte: eu quero lançar aqui um desafio. Elias propõe um desafio naquela hora. Verso 19 a 21. Elias diz assim: agora convoque todo o Israel. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Elias então chega ao povo, eu vou só resumir esses versículos. Elias chega ao povo e diz assim: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Até quando, igreja, vocês não vão decidir sobre ser servo de Deus ou servo do diabo? Até quando vocês vão ficar nessa de amar a Deus, mas também amar o mundo? Até quando você vai ficar nessa de vir à igreja, mas também entrar em bares e adegas por aí? Até quando você vai ficar entre orar a Deus, louvar ao Senhor, mas também louvar a Baal? Até quando, igreja? Mas eu tenho algo para falar para vocês. Como eu sei que vocês estão divididos, hoje vocês conhecerão o verdadeiro Deus. Hoje vocês conhecerão o verdadeiro Deus, e isso vai te ajudar na decisão que você vai tomar hoje. Ele então convoca todos os feiticeiros, convoca ali os profetas de Baal e fala: ó, nós vamos nos ajuntar aqui. Chama todo o povo e eles vão testemunhar a manifestação da glória de Deus. Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam-no.
Mas o povo naquela hora não respondeu nada. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 23 a 24, então invoquem o nome do seu Deus. Elias falando para esses profetas de Baal. Invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo que estava ali disse: beleza, isso é bom. Como nós estamos divididos, vamos ver qual é o Deus que responde. E aí de repente, os profetas de Baal começaram ali a fazer os seus encantamentos, as suas orações, começaram ali a clamar o seu Deus e nada aconteceu. O interessante é que o profeta Elias ainda chegava e falava: olha, clama mais alto, fala mais alto, porque de repente Baal foi no banheiro. De repente Baal, ele deu uma saidinha e não está ouvindo, então clama um pouco mais alto, vai saber. E nada acontece, mas algo grandioso acontece. 1 Reis capítulo 18, verso 36 a 37. Elias ora: ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Senhor. No verso 38, a Bíblia então diz que caiu fogo do Senhor e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e lambeu a água do riacho. Enquanto os profetas de Baal clamavam, nada aconteceu. Mas quando o profeta do Senhor ora, quando o profeta do Senhor fala, as coisas precisam acontecer. As coisas precisam acontecer. Dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu ministério, as coisas precisam acontecer. O povo então nessa hora, quando vê aquilo acontecendo, 1 Reis capítulo 18, verso 39, todo o povo viu a manifestação da glória de Deus, e então eles começaram a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquela hora, Baal foi confrontado. Os profetas de Baal foram confrontados. E o povo de Deus foi guiado por um profeta sem medo. Um profeta que não tem medo de falar a verdade. Um profeta que não tem medo de confrontar. Um profeta que não foi consagrado, ungido, com título, com cargo, mas simplesmente deixou com que Deus o usasse. Elias então ordena a morte dos 450 profetas de Baal. Se você olhar na Bíblia original, na linguagem original, é interessante como diz que Elias então convoca todos os profetas para ficarem na praia, né? Chama os 450 profetas. E a Bíblia diz que ele quem? Elias matou os 450 profetas de Baal. Sabe o que isso significa, querido? Que Deus está te levantando para destruir falsos profetas, destruir falsas palavras, destruir hipocrisia, destruir falsidade, destruir mentiras. Deus está te levantando para liberar uma palavra transformadora.
Deus está te levantando para trazer a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Deus está te levantando para instituir na sua casa a verdade bíblica. Deus está te levantando para instituir na sua empresa a verdade bíblica. Deus está te levantando nessa cidade para instituir a verdade bíblica. Deus está te levantando nessa nação para instituir a verdade bíblica, a palavra de Deus. Sabe por que muitos profetas influencers se levantam? Profetas docinhos, profetas com palavras mansas. Sabe por que muitas vezes o governo está de uma forma como você não gostaria que estivesse? Porque os profetas se calaram. Porque os profetas esqueceram de matar os profetas que denigrem a palavra de Deus. Muitos de nós somos os primeiros a seguir esses influencers. Muitos de nós somos os primeiros a dar crédito a palavras que não tem nada a ver com a verdade bíblica. Quando nós então falamos, hoje se fala muito sobre várias coisas: graça, hipergraça, lei, agora tempo de graça. Os teólogos começam entre si brigarem e discutirem. Marxismo, e aí vem e fala isso e fala aquilo outro. Nós muitas vezes estamos tão dentro de teorias que esquecemos a essência da palavra. Ouvimos então alguém falar: olha, o dízimo é na época da lei, o dízimo é na época do não sei o quê. E nós então damos ouvidos a um influencer maldito, para que então, não, é verdade. Por quê? Porque ele tem milhões de seguidores, então aquilo que ele diz realmente é verdade. Começamos a dar valor, dar vida a falsos profetas. E agora começa aquela briga naquilo que era na época da lei, aquilo que é agora na época da graça. E esquecemos aquilo que a Bíblia diz. Não se importando o que é Velho Testamento ou Novo Testamento, mas é a palavra de Deus. O Novo Testamento não anula o Velho, assim como o Velho não anula o Novo. Tudo é a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Mas muitas vezes nós nos apegamos em falsos profetas. Elias sabia disso. Elias falou: não, eu não vou deixar isso acontecer, porque se esses falsos profetas continuarem, a maldição continua, a idolatria continua e o povo continua se perdendo. Então eu vou me levantar como boca profética. Quero te dizer, você pode não ter milhões de seguidores, mas se você se levantar como boca profética, se você falar o que tem que ser falado, se onde você estiver, você falar a palavra de Deus, haverá mudança, haverá transformação, haverá renovo, haverá salvação, porque você está falando aquilo que é a palavra. Alguns muitas vezes vêm: pastor, eu estava no serviço e veio um outro crente debater a palavra comigo. Perda de tempo. Se faça de louco, se faça de desentendido, saia de perto. Eu vou ficar debatendo palavra, eu vou ficar debatendo teologicamente, eu vou ficar debatendo, saia de perto. Deus te chamou para pregar a palavra para aqueles que não são, para que eles se tornem. Deus te chamou para levar a palavra para aqueles que estão no mundo e não para trazer aqueles que são de outras igrejas. Acho ridículo isso, como muitas igrejas estabeleceram como o plano de crescimento trazer crentes de outras igrejas. Não é bíblico, antibíblico. Mas muitas vezes nós olhamos eles como se fossem os tais, porque não estão nas ruas, porque não estão pregando o evangelho, porque não estão falando da palavra para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os funcionários da nossa empresa.
ou mesmo que eu não seja o patrão, porque eu não estou falando para o meu patrão sobre Jesus. Ele ordena a morte dos 450 profetas. Depois que isso acontece, Jezabel entra em cena. E eu quero te dizer, meu querido, quando você se posiciona como um verdadeiro profeta, primeira coisa que você precisa saber, que dali por diante, o nível da sua guerra eleva. Mas você está tão convicto na palavra e que Deus te direcionou, você está tão convicto naquilo que Deus te chamou, que uma guerra grande ou uma guerra pequena para você não faz diferença. Mas a Bíblia diz nessa hora, em 1 Reis capítulo 16, verso 31 a 33, vou só resumir para vocês. Acabe, influenciado por Jezabel, uma piriguete. Jezabel, ela era filha do rei de Sidom e esposa do rei Acabe. Ela introduz Baal, introduz Azerá como cultos oficiais em Israel. E ela chega em Acabe, olha, agora Baal será a religião nacional de Israel. Jezabel é uma mulher que começa a governar através de manipulações, através de feitiçaria, através de um controle demoníaco. E ela agora começa a matar os profetas, porque ela fala, não foi isso que fizeram com os profetas de Baal, agora eu vou começar a exterminar os profetas. Quando isso aconteceu, então, vem a segunda vez, que é o momento onde Elias se esconde. Lembra a primeira vez? Deus fala para ele, olha, vai para Querite, porque lá você vai ser preparado. A segunda vez que ele vai, agora ele foge, mas ele foge por medo. 1 Reis capítulo 19, verso 2 a 3. Depois lá do confronto de Carmelo que nós vimos, Jezabel começa a ameaçar Elias. O interessante é que nós ouvimos numa quinta-feira profética, e é a base da palavra trazida pelo apóstolo aqui numa quinta-feira. Quando se levanta Jezabel envia uma mensagem para Elias. Olha que coisa, ela podia matar Elias, ela podia fazer uma emboscada para Elias, ela podia preparar um ambiente para pegar Elias, mas ela fala, não, eu vou mandar uma mensagem para amedrontar o homem de Deus. E ela envia então 1 Reis capítulo 19, 2 a 3, ela diz assim, que os deuses me castiguem, se amanhã eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Sabe por que muitas vezes nós deixamos de falar de Jesus? Por exemplo, você se converteu, algo dentro de você reacendeu, uma palavra profética brotou de dentro de você, mas uma palavra, uma mensagem de alguém, um não de alguém fez com que você desistisse. Um não de alguém, seja da sua família, seja do seu parente, seja uma situação, alguma coisa fez com que você desistisse. Você foi chamado, preparado, foi ungido, consagrado, aceitou a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, tem toda a palavra profética para liberar, mas uma mensagem te desmoronou e fez com que você se escondesse, e hoje você não consegue muitas vezes falar de Jesus, nem mesmo para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos, familiares, porque de repente uma palavra, um não que você recebeu quando disse, olha, vamos para a igreja, e alguém disse, ah não, estou afim não. Aquilo já te desmoronou.
De repente, você fez uma campanha de oração para alguém. Vou orar por ele durante 30 dias. Vou orar, vou buscar a Deus para que Deus o salve, para que Deus o leve para a igreja. E quando finalizou os 30 dias, você chegou até essa pessoa e falou: olha, eu queria te convidar para estar na igreja tal dia. Vamos, a pessoa disse não, e isso te desmoronou. Mensagem de Jezabel. Quantos profetas estão calados, sendo totalmente envolvidos por uma palavra maldita de Jezabel? Algo então que é o ponto-chave dessa mensagem. Você pode esquecer toda e qualquer história que eu contei até agora, mas algo que Deus falou no meu coração naquela quinta profética é que se Jezabel matasse Elias, assim quando ele venceu aquele confronto, Elias se tornaria um mártir. E porque ele se tornou um mártir, o povo todo se rebelaria. E agora existiria uma rebelião em favor de Elias. Como o diabo é sujo, como Jezabel é maligna, ela fala: não, eu não mato o profeta, esse eu não vou matar. Os outros eu posso até já ter matado alguns, mas eu não vou matar o profeta, eu vou calar o profeta. Eu vou calar o profeta. E a verdade central dessa mensagem, que foi o que eu anotei para a minha vida: o diabo, ele não quer matar o profeta, ele quer silenciar o profeta. Ele quer tirar a voz do profeta. Ele não mata o profeta, mas ele te silencia. Meu querido, creia você ou não, tendo unção que você tiver ou não, tendo cargo missional que você tiver ou não, seja pastor, seja líder, seja isso, seja o que for, isso não importa. Você foi chamado para profetizar. Da sua boca sai bênção, assim como também sai maldição. Mas como você aceitou Jesus como Senhor Salvador da sua vida, da sua boca sai salvação, da sua boca sai vida. E você precisa profetizar. Você precisa profetizar na sua casa. Você precisa profetizar na sua família. Você precisa profetizar nas suas finanças. Você precisa profetizar nas ruas. Você precisa profetizar na escola. Você precisa profetizar na faculdade. Há dentro de você uma unção profética que precisa sair pela sua boca profética. Então, em nome de Jesus, dê lugar àquilo que Deus te chamou, que é ser profeta. Pastor, mas eu estou esperando ter um cargo na igreja para isso. Então, querido, você vai ficar esperando. Pastor, eu estou esperando ser ungido. Quando eu for ungido a pastor, então farei. Então você vai ficar esperando. Quando eu for ungido a apóstolo ou papa, então eu farei. Então você vai ficar esperando. Todos nós fomos chamados e todos nós recebemos a boca profética de Deus. Todos os dias você tem duas escolhas: ou trazer vida ao ambiente que você vai entrar, ou trazer morte ao ambiente que você vai entrar. O diabo não quer matar o profeta, ele quer silenciar o profeta. Quando eu ouvi isso do nosso apóstolo naquela quinta-feira, como eu me senti incomodado. Falei: Senhor, estou há 42 anos vivo, não parece, mas tenho 42 anos. Nesses 42 anos, ontem nós estávamos lá na casa da minha sogra, e em determinado momento nós começamos a falar sobre a volta de Jesus, e ela falando: realmente, Jesus está vindo mesmo, mas onde você está, meu irmão? No lugar onde você estiver, meu irmão, Jesus, que é a essência da sua vida, precisa ser liberado através da sua boca. Não há como. Nós estávamos no lugar, eu e a pastora, nós estávamos no lugar e conhecemos ali uma pessoa. E essa pessoa disse assim: vocês são o que de fulano de tal? Vocês são o que dele?
dessa pessoa aí, nós dissemos, somos pastores dele. A pessoa olhou para a gente escandalizada, assim, tipo, nós vimos no olhar dela, vocês são pastores dele? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que essa pessoa está fazendo, Jesus? O que essa mulher está fazendo, Jesus? Ai, meu Pai do céu, ai, Jesus. Como que você está no ambiente? Como você está numa empresa? Como você está num lugar e Jesus não é liberado de dentro de você, ao ponto de muitas vezes as pessoas nem saberem que você frequenta uma igreja? Profetas calados, reprimidos por Jezabel. Deus te colocou exatamente no lugar onde você está, para você trazer mudança naquele lugar. Deus te colocou justamente naquela casa para você trazer mudança para a sua família. Deus te colocou justamente naquele casamento, naquele aniversário, naquela festa, para você trazer a diferença de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, alguém que serve a Deus e não se influencia. Deus te colocou justamente naquele lugar para você fazer a diferença e as pessoas olharem para você e falar: existe algo nessa mulher, existe algo nesse homem que eu não entendo, mas que há poder, há autoridade, há vida naquela pessoa. É por isso que você é inserido em lugares. Por isso que você tem sido inserido em lugares. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Fala assim comigo: eu fui chamado para anunciar o Evangelho. Fala assim comigo: a palavra de Jezabel não tem poder sobre a minha vida. Diz assim comigo: eu sou um profeta que fala. Eu sou um profeta que muda uma história. Você é um profeta que precisa mudar a história. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. E rapidamente aqui eu quero trazer, como nós falamos, aqui nós pregamos a palavra, nada além disso. A palavra. Um profeta ele prega, ele professa a palavra. E tudo aquilo que nós ouvimos aqui é a palavra. Fala assim comigo: eu fui chamado para anunciar o Evangelho. Romanos capítulo 10, versos 14 a 15 diz: como ouvirão? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como serão salvos se não há quem fale? Como o ambiente se transformará se não há alguém que muda através das suas palavras? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Ai de mim, apóstolo Paulo dizendo, se eu não anunciar o Evangelho. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Portanto, nós somos embaixadores em Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através do meu intermédio, como se Ele estivesse fazendo o seu apelo através de mim, que fui chamado por Ele. Eu sou o embaixador de Cristo. Segundo, nós fomos chamados para proclamar Jesus, que foi aquele que nos salvou. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: mas vocês são o povo que pertence a Deus,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vivíamos nas trevas, antes vivíamos no pecado, mas fomos resgatados para trazer a luz para esse mundo. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e portanto nós hoje pertencemos a Ele. Só quem foi transformado consegue anunciar Jesus. Só quem é embaixador de Cristo consegue anunciar Jesus. Sabe por quê? Porque nele não há as amarras de Jezabel. Efésios capítulo 1, verso 13. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, quando vocês ouviram e quando creram no Evangelho da salvação. Você não está sozinho para anunciar, você não está sozinho para pregar, você não está sozinho para profetizar, mas você foi selado com o Espírito Santo da promessa. A sua boca tem o selo do Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, segundo o seu propósito e a sua graça. Fala assim comigo: quem me chamou foi Jesus. Terceiro, nós fomos chamados como testemunhas de Cristo. Atos capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Vocês receberão poder. Só quem é cheio do poder testemunha aquilo que Deus fez. Meu querido, por isso que em tudo isso eu começo a analisar a minha vida e começo a ver o quanto muitas vezes fui profeta calado por Jezabel, não entendendo que dentro de mim existe poder, que fui selado pelo Espírito Santo e que tenho uma santa vocação, não entendendo que sou embaixador de Cristo. Olha só, quer título melhor do que esse? E muitas vezes nós falamos: eu queria ter um título tal, eu queria ter um ministério tal, eu queria ser consagrado a tal coisa. Olha só tudo que Deus já nos deu. E nós procurando muitas vezes coisas terrenas para fazer alguma coisa para Deus. E Deus já deixando claro: vocês são embaixadores. Há Espírito Santo dentro de vocês, há poder sobre vocês. E você quer um título? Mateus capítulo 5, verso 14 a 16. Vocês são a luz do mundo, então assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Vocês são a luz do mundo e vocês precisam brilhar, queridos. Vocês precisam brilhar, meu Deus do céu. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se tem brilho nela. Às vezes eu fico vendo aqui, converso com alguns líderes de ministério, e eles dizem assim: pastor, está meio difícil, o pessoal está cansado, o pessoal do louvor está cansado, teatro está cansado, não sei quem está cansado, serviço está cansado, fulano está cansado. Cansado o quê? Nós mal começamos a obra de Deus, nós mal começamos a fazer, e você está cansado do quê? Está desanimado do quê? Sua vida nem começou, querido. A missão de Deus nem começou ainda na tua vida, e você está desanimado do quê? Nós somos luz do mundo. Quem entra aqui com cara de limão azedo preferiu que bata e volta. Nós vamos deixar ali um adesivo, o pastor Eduardo vai fazer essa semana, um adesivo: se entrar com cara de limão azedo, volte. Aí você já chega, olha ali no espelho, então já volta. Entra aqui sendo a luz do mundo. Coloca um adesivo lá no seu serviço.
Às vezes você chega, por exemplo, amanhã é segunda-feira. Tem gente aqui que já está contando quinta. Quinta-feira é feriado. Ai, que maravilha, que glória. Chega na segunda-feira sendo a luz do mundo naquele lugar. É um peso, eu chego lá, é um peso. Eu chego lá, ai meu Deus, que coisa horrível. Deus te levantou profeta para fazer a diferença naquele lugar, para ser luz naquele lugar. E aí você está falando, eu não aguento. Deus te levantou para fazer a mudança ali. É para isso que Deus te levantou. E aí muitas vezes nós somos os primeiros, os crentes. Os crentes. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, no nosso instituto, nós temos um instituto lá com as creches, enfim. Tivemos que parar. Olha que coisa. Paramos de contratar crentes. Sabe por quê? Porque os crentes eram que mais davam problema. O requisito agora no currículo é crente. Querido, volta para casa. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Os crentes são os que mais dão problema. Os crentes são os que mais o patrão reclama. Nós somos a luz do mundo, querido. Você precisa fazer a diferença. Onde estão a boca profética de Deus que muda a situação? Você ficou sabendo que a empresa vai fechar, que vai terminar o contrato, que vai acontecer alguma coisa? Onde estão aqueles que se levantam como boca profética e falam assim: gente, olha, é o seguinte, eu quero reunir todos vocês aqui, não sou patrão, não sou nada. Sou funcionário como vocês, mas sou cheio do Espírito Santo. Nós vamos nos juntar aqui e nós vamos orar. Nós vamos orar e contratos vão aparecer. Nós vamos orar e Deus vai mudar a realidade. Nós vamos orar e Deus vai fazer algo novo. Nós vamos orar e isso vai ser transformado. Seja a luz daquele lugar. Isaías 43, verso 10. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor. Quantos testemunhos nós temos aqui? De pessoas que não eram nada, de pessoas que eram pó, de pessoas que viviam nas trevas, e hoje tem família, hoje tem amigos e muitos irmãos. Nós não éramos nada num domingo à noite, há um tempo atrás, onde você estaria? Numa balada enchendo a cara, e hoje você está aqui totalmente remido pelo sangue do Cordeiro. Quantos muitas vezes começariam a semana, segunda-feira, ainda chapados por aquilo que aconteceu no final de semana, e agora podem acordar feliz, alegre, contente, com a sua esposa do lado, com o seu marido do lado, sabendo, é um novo dia, Deus preparou esse dia para a minha vida, e olha que maravilha, quantos de nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, e somos testemunhos daquilo que Deus fez. Não há como alguém não ficar alegre por conta disso. Não há como alguém não resplandecer a glória de Jesus, sabendo de onde Jesus nos tirou e de onde Jesus nos colocou. Somos testemunhas, declara o Senhor. Vocês são testemunhas. Fomos curados, fomos transformados, fomos restaurados, fomos salvos. Testemunhas do Senhor. Quarto, fomos chamados para proclamar reconciliação e salvação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 19. Deus nos deu o ministério da reconciliação. E olha só que interessante o final desse versículo. E confiou em nós a mensagem da reconciliação. Imagina isso, um Deus desse tamanho, um Deus dessa magnitude, deixa com que nós, vermezinhos de Jacó, sejamos aqueles que vão levar a palavra de Deus, que são aqueles que vão trazer a transformação através da mensagem. Nós, vermezinhos de Jacó, sendo confiados a levar a palavra. Oh meu Deus, Deus nos deu o ministério da reconciliação, e há muitos profetas criando intriga, inclusive dentro da igreja.
Somos profetas da reconciliação, mas há muitos profetas que não conseguem sequer passar uma semana sem falar mal de outro irmão. Somos profetas da reconciliação, mas muitas vezes não conseguimos fechar a nossa boca quando vem uma palavra maldita em relação a alguém ou a algo. Somos profetas da reconciliação. Deus nos deu o ministério para reconciliar e não para colocar mais fogo, mais lenha na fogueira. Reconciliar os pecadores a Jesus e não afastá-los como mau testemunho. Somos aqueles que fomos chamados para reconciliar as pessoas com Jesus e não aqueles chamados para que as pessoas vejam e falem, mas aquele crente, ele é crente. Chamados ao ministério de reconciliação. Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Como eu vou me envergonhar do evangelho se é poder de Deus? Eu não sei se vocês já pregaram para as pessoas na rua, mas como você se sente poderoso quando você faz isso. Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso. Nós estávamos na igreja e eu saí, fui para casa. Primeira vez não, mas a primeira que eu falei, Deus é o Senhor. E eu lembro que eu estava passando ali na rua larga, Brás de Pina, se não me engano o nome da rua. E passando ali tinha uma viatura e 2 policiais. Passei direto com o carro e Deus falou, volte. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu estou com a habilitação em dia. E Deus falou, volte. Voltei com o carro, Ele falou, saia do carro e ore por aquele. Eram 2, mas Deus disse especificamente, ore por aquele. E eu cheguei e falei, olha, queridos, vocês desculpam, meu nome é Washington, e Deus me colocou aqui para orar por um de vocês. E eu gostaria de orar por você. E aí esse policial, ele estava ali do lado direito. Eu falei, eu queria orar por você. E naquela hora ele recebeu aquela oração. E eu saí dali me sentindo poderoso. Falei, Senhor, um vermezinho de Jacó, onde o Senhor confiou a tua mensagem, a tua palavra. Só quem sabe o que é pregar de Jesus, sabe o que é sentir aquele poder sendo manifestado dentro de si. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de mais disso. Eu quero mais disso, Senhor. Não posso aceitar ser um profeta calado. Não posso aceitar ser um crente dentro de 4 paredes. Não posso aceitar ter a salvação apenas para mim e deixar com que o resto se lasque. Precisa de uma mudança e uma transformação e de uma libertação de Jezabel. E hoje nós sairemos daqui livres desse demônio em nome de Jesus. 1 Coríntios 9,16 novamente. Apóstolo Paulo diz, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Naquela caverna então Deus visita Elias. Nessa segunda caverna onde ele sentiu medo. 1 Reis capítulo 19 verso 5. De repente veio um anjo e toca Elias. E diz, levante-se e coma. Elias ainda sem saber se era Deus ou não, ainda desanimado, e de repente ele sabia que era Deus, mas o desânimo era tanto, o medo, a vergonha era tanta que ele preferiu se fazer de surdo. Vem o anjo pela segunda vez, lá no verso 7,
o anjo do Senhor voltou, a palavra de Deus diz, voltou e tocou nele novamente e disse: levante-se e coma. Sabe por quê? Porque o teu ministério, o teu chamado não vai durar um dia apenas, mas o teu chamado, o teu ministério será longa a tua caminhada, será longa a tua jornada. Deus te chamou não é para acabar amanhã, mas Deus te chamou para que a tua jornada dure de geração em geração, em geração, em geração. Deus te chamou e Ele diz: olha, se alimente, coma, se prepare, seja cheio, porque a partir de hoje começa o teu ministério, a partir de hoje começa o teu chamado, a partir de hoje começa a tua boca profética, a partir de hoje será longa a tua viagem. Olha a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, não acaba hoje, mas começa hoje. Fala com fé: meu irmão, como boca profética, bem alto, diz: meu irmão, não acaba hoje, mas começa hoje. 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Elias então, a Bíblia diz que ele se levanta, come e bebe, e foi fortalecido pela comida que o Senhor deu. Mas mesmo assim, no meio do caminho, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias no poder, 40 dias no fogo. Aí ele dá uma vaciladinha de novo. Aí então volta o Senhor. Antes eram os anjos que tinham chamado. Agora volta o próprio Deus e diz a ele: Elias, volte para o caminho. Volte para o caminho. Você foi chamado, você foi escolhido, você é profeta. Volte ao caminho. Jezabel não tem mais poder sobre a sua vida. Esse demônio não tem mais poder para calar a sua vida. Volte ao caminho. E então ele levantou. Para finalizar, eu gostaria de dizer algo a vocês. Algo que eu ouvi nessa semana, um podcast, que aquilo para mim foi incrível. Um entrevistador chega até um missionário e ele diz assim: eu acho errado isso que vocês fazem, que os cristãos fazem, eu acho errado. Porque vocês entram em cultura diferente, vocês entram em países diferentes, vocês entram em lugares onde são adorados outros deuses. Vocês entram nesses lugares e convertem essas pessoas para Jesus. Eu acho errado isso que os missionários fazem. Esse missionário então, ele olha para esse entrevistador e diz assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, quem é que patrocina o podcast? Aí ele diz: a Insider. E por que a Insider patrocina? Por que você fala tão bem da Insider, né? Essa camisa que não amassa e tal. E ele começa a falar: porque a camisa não amassa, a camisa é excelente, a camisa é maravilhosa, custo-benefício. Você pode simplesmente sair, pegar e colocar, olha o cachê, né? Não sei se Insider, se você estivesse. Mas ele começa a falar e tal daquele produto. E ele fala assim: olha só, porque você conhece um produto e acha que aquele produto é bom, você anuncia esse produto e você está falando de um produto. O missionário, ele não fala de um produto, o missionário, ele fala daquele que remiu com o sangue do Cordeiro, aquele que o salvou, aquele que o restaurou, aquele que o transformou. Não é um produto simplesmente, mas é o Deus Todo-Poderoso que transformou a vida, me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Não tem como eu não falar de Jesus, não apenas para minha família, mas para as nações da terra. Eu não estou falando de um produto, eu estou falando daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. E quando ele vier, eu vou subir com ele. Nós não estamos aqui falando de um produto, nós estamos falando de alguém que transforma. Quando você está aí, muitas vezes, muitos de nós já inclusive fizemos publi, não é verdade? De objetos que inclusive você comprou.
Você comprou de repente um shampoo, um condicionador, sei lá o que foi. Você coloca no seu Instagram e fala: olha meninas, eu estou aqui para mostrar para você o shampoo, o condicionador é maravilhoso. E você mostra aquele produto com tanto desejo. E você fala: isso é algo que você comprou. Mas Deus está nos chamando para fazer publi de alguém que pagou um alto preço, alguém que pagou um preço de sangue por amor de cada um de vocês. É dele que nós faremos publi. Quantos estão comigo? Digam: eu estou. É desse que nós precisamos fazer. Onde você estiver, onde você for, na sua casa, na empresa, na escola, onde você estiver, você é o próprio outdoor do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria então de convidar vocês, coloca o banner para mim, por favor. Eu gostaria de convidar vocês, Deus está nos direcionando para a partir do dia 1º de janeiro, a começar uma missão através dessa igreja, partindo dessa igreja. Nós já conversamos com algumas pessoas, estivemos reunidos com algumas pessoas, e eu quero fazer esse convite para você. A partir do dia 1º, e você pode dizer assim: pastor, eu não sei pregar, eu gostaria de saber o que fazer, eu quero ser usado por Jesus, mas eu não sei como fazer. Nesse QR Code você vai ser direcionado a um WhatsApp, a um grupo de WhatsApp, onde lá nós falaremos apenas sobre a missão, que é a Upper Mission, que significa uma pessoa de cada vez, uma pessoa por dia. Deus está levantando um grupo dessa igreja. Bom seria que fossem todos, mas eu sei que isso não acontece, está tudo bem. Mas Deus está levantando um grupo dessa igreja determinado a mudar uma geração, a mudar esse país, a mudar a história dessa nação e as nações da terra. E nós começaremos a uma pessoa por vez. Nesse grupo então você vai receber o que fazer e como fazer a partir do dia 1º de janeiro. Esse QR Code foi mostrado hoje de manhã, vai ser mostrado agora à noite e não mostraremos mais. Porque hoje nós encerraremos essa equipe que Deus está levantando, os missionários que Deus está levantando para transformar essa nação. E em nome de Jesus, a cada um de vocês que entrar nesse grupo e se comprometer conosco, nós traremos a mudança para esse lugar. Deus nos deu uma estratégia simples e fácil que todos podem fazer, que inclusive foi a que eu fiz com o policial. Nós aprenderemos certinho como fazer. Nós teremos um dia aqui de treinamento simplesmente só para isso, só para exercitar o que nós faremos na rua. E Deus está levantando aqui missionários. Deus está levantando homens e mulheres que decidiram ser cheios e transformados por Jesus e usar a sua boca como boca profética. Fico imaginando, uma pessoa alcança 365 pessoas ao longo do ano. 10 pessoas alcançam 3.650 pessoas ao longo do ano. 100 pessoas alcançam 36.500 pessoas ao longo do ano. Quanto não alcançará 1.000 pessoas com a mesma missão? E isso vai partir de nós. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você, nessa hora, se colocasse de pé. Deus está te levantando como um profeta. Deus te levanta como um evangelista. Deus te levanta como um missionário. Às vezes a primeira coisa que nós pensamos: eu quero ser missionário, ser enviado para a África, ser enviado para não sei onde. Amém, glória a Deus por isso, Deus vai te enviar. Mas comece pelo menos sendo boca profética no meio em que Deus te colocou. Sendo boca profética no lugar onde Deus te colocou, sendo evangelista e um missionário onde Deus te colocou, pode ter certeza que as nações serão apenas um passo. Mas Deus está te levantando para salvar a sua casa. Deus está te levantando para salvar a sua família. Deus está te levantando para salvar a sua empresa. Deus está te levantando para salvar os seguidores que te seguem no Instagram. Deus está te levantando para trazer uma mudança nessa nação. Então eis-nos aqui. Eis-nos aqui.
Coloque suas mãos no seu coração, por favor. Aí você pode dizer, pastor, mas dia 1º de janeiro ainda é festa. É nessa festa que Deus vai te usar e ali vai ser o teu primeiro fruto. Coloque as suas mãos no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero orar agora por cada um dos seus filhos que diz sim ao teu chamado, à tua missão. Nós não estamos aqui por brincadeira. Senhor Deus, nós cansamos de sermos um simples espectador da tua transformação e salvação na vida de pessoas. Dentro de nós existe uma essência, um poder sobrenatural. Dentro de nós existe algo maravilhoso, Senhor. Pai, a tua palavra diz, e nós ouvimos a tua palavra, que somos embaixadores do reino. Espírito Santo, em nome de Jesus, desata agora a boca profética. Senhor Deus, em nome de Jesus, traz voz ao profeta calado. Traz voz, meu Deus, ao profeta calado, Senhor. Levanta, meu Deus, em nome de Jesus agora os profetas dessa geração. Senhor Deus, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, existem ainda algumas cadeiras vazias aqui. Senhor, e nós podemos profetizar e declarar que essas cadeiras serão preenchidas pela nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Nós podemos declarar isso e profetizar. E não apenas profetizar longe deles, mas ser usados perto deles, para trazer salvação a cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, nós agora declaramos, Senhor Deus, nos usa. Desata, Senhor Deus, a nossa boca. Tira, Senhor Deus, todo medo, toda palavra maldita lançada contra nós, que nos trouxe frustração, decepção, onde nós corremos para dentro da caverna, profetas dentro de uma caverna. Senhor Deus, em nome de Jesus, toda palavra de Jezabel, nós declaramos por terra agora, pelo poder do sangue de Jesus. Jezabel não tem poder sobre a nossa boca, não tem poder sobre a nossa vida. Jezabel não pode calar essa igreja. Jezabel não pode nos calar como pais. Jezabel não pode nos calar como empresários. Jezabel não pode nos calar como funcionários dentro de uma empresa. Jezabel não pode nos calar como alunos dentro de uma escola ou faculdade. Jezabel não pode calar a boca profética. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa indignação dentro de mim também seja uma indignação dentro de cada um dos seus filhos. Senhor, a tua palavra diz que Elias não foi preparado para a sua primeira missão, mas ele foi. Elias não tinha todo o estudo e conhecimento para a sua primeira missão, mas ele foi. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, levanta-nos como improváveis, que irão, mesmo sem conhecimento, mesmo sem saber, mesmo com medo ou vergonha. Levanta-nos, meu Deus, como profetas. Senhor, a nossa vida com o Senhor não se resume a essas 4 paredes aqui aos dias de domingo. Senhor Deus, mas nós somos profetas que anunciam a salvação. Onde nós estamos, onde nós estivermos, para onde nós formos, o Senhor nos usará como boca profética.
Coloque as suas mãos na sua boca, por favor. Coloque as suas mãos na sua boca, por favor. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo. Senhor, eu sei que o Senhor habita dentro de cada um dos teus filhos. Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, conforme diz a tua palavra, toca-nos com a tua tenaz e purifica a nossa boca. Quanta palavra de morte nós já trouxemos. Quantas palavras, meu Deus, de intrigas ao invés de reconciliação nós trouxemos. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nos lugares onde o Senhor nos colocou. Eu lhe peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, purifica as palavras. Purifica, Senhor Deus, agora a língua. Purifica, Senhor, os lábios. Purifica, Senhor, a boca. Purifica o Senhor, sela-o com o teu Espírito Santo, como diz a tua palavra, Pai. Sela-nos agora. E nós dizemos, meu Deus, eis-nos aqui. Envia-nos, Pai. Nossa família não se perderá. Os nossos amigos não se perderão. Os familiares não se perderão. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui dizendo que somos felizes porque temos amigos, famílias e muitos irmãos. E muitas vezes os nossos irmãos não estão aqui, a nossa família não está aqui e os nossos amigos não estão aqui. Mas eu lhe peço agora, Senhor, desata os profetas. E em nome de Jesus, nós tomamos a decisão de sair da caverna e ser usado pelo Senhor. Nós tomamos essa decisão em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos. Amém. Amém.